Quase fechei tudo, só um pouquinho. Bom, esse arquivo vocês receberam, né? Sim, prof. Eu dou uma explicada razoável assim, sobre essa mudança de coordenadas para coordenadas esféricas, em que a mudança ela é dada dessa forma, né? X igual a ρ cosseno θ seno φ, ρ seno θ seno φ e z sendo ρ cosseno φ, nos mesmos moldes do que a gente fez para coordenadas polares, em duas variáveis. Não sei se vocês lembram. É possível deduzir essa mudança de coordenadas através do desenho de uma esfera. Não sei se vocês enxergam aqui que o ponto A ele está em cima de uma esfera de raio ρ, e o ponto B que está aqui embaixo é uma projeção desse ponto A no plano XY. Eu escrevo isso em algum lugar. Acho que está aqui. E o ângulo φ é esse ângulo entre o eixo Z e esse segmento que vai da origem até o A. Eu não sei se vocês estão enxergando meu mouse fazendo movimento, mas dá para enxergar que é esse ângulo aqui, né, entre o eixo Z e o A. Sim? Sim. Tá, deixa eu só aceitar aqui. Além disso... Opa, não. O ângulo θ é esse ângulo que o eixo X, que está aqui, faz com esse segmento que vai dar origem até a projeção do A sobre o plano XY, né? Então, sobre a sombra do A em cima do plano XY. É como se a gente estivesse olhando por cima da esfera, assim, né? E o ângulo θ é o ângulo, o eixo X está aqui, esse vermelho, então é esse ângulo assim. Consegue enxergar isso? Que esse ângulo θ que eu cito aqui é esse ângulo olhando de cima da esfera? Sim. Sim. E para cobrir essa esfera, uma das coisas que eu cito, né, tem duas maneiras, e eu fixei uma delas para a gente poder convencionar, né, poder fazer todo mundo da mesma forma. Eu citei que θ vai de 0 a 2π, então eu estou considerando a volta completa nesse ângulo. Aí vocês conseguem enxergar aqui, isso dá uma circunferência? Quando eu vou de 0 a 2π? Sim. E quando eu giro ela nesse ângulo φ, que está aqui, né, que sai do eixo Z, e giro 180 graus, ou seja, π, essa circunferência ela percorre toda a esfera, porque ó, essa parte da circunferência aqui, não sei se vocês estão enxergando meu mouse, mas ela vai percorrer 180 graus, então ela vai percorrer toda essa região abaixo do eixo Z. E essa parte da circunferência aqui vai percorrer toda essa parte superior, parte positiva do eixo Z. Sim ou não? Sim. Então, se eu tomar esses dois ângulos, θ indo de 0 a 2π e φ indo de 0 a π, eu percorro toda a minha esfera, que no caso tem raio ρ, certo? É um pezinho diferente. E aí, como eu quero essa região, por exemplo, se eu posso falar de uma região inteira dentro da minha esfera, então essa região é dada pelo raio sendo menor ou igual a uma constante, 9, por exemplo, né, se for uma esfera de raio 3. Essas três visões de como esses ângulos se comportam é o que dá pra gente, é a parte mais difícil, na verdade, que não é tão difícil assim, tá? E eu coloco 3 exemplos aqui de regiões. A primeira dela, então, considere a região esférica x² mais y² mais z² maior ou igual a 1, menor ou igual a 9,
tal que x é maior que zero, y é maior que zero e z é menor que zero. X, então, assim, uma coisa que vocês têm que gravar para falar no vídeo de vocês, para resolver aquele exercício que está lá, é que x e y, eles ditam o θ. E z vai falar para você como se comporta o φ. Então, x e y falam como se comporta o θ e z como se comporta o φ. Lembra que eu falei sobre a visão superior da esfera? É como se a gente estivesse olhando para os 4 quadrantes, apesar daqui a gente ter 8 octantes, né? Vocês conseguem ver que a esfera está dividida em 8 partes. Mas, como a gente está falando só do θ, a gente está falando só dessa região aqui, como se fosse uma região de dimensão 2, né? A parte em que x é positivo e que y é positivo é no primeiro quadrante. Então, vocês entendem, não sei se vocês enxergam que o θ, perdão, vai de 0 a π sobre 2? Ou de 0 a 90, no caso. Dá para enxergar isso ou não? Ó, lembrem-se, o θ é o ângulo assim, né? A gente está olhando esse ângulo que dá a volta na esfera assim, ou seja, assim. Né? Então, a região em que x é positivo é essa daqui, e que y é positivo também, então só pode ser essa daqui. Sim ou não? Sim. Todo mundo enxerga isso? Sim. Sim. E, então, a gente fecha em que θ vai de 0 até 90 graus, ou seja, π sobre 2, né? E z, cadê? É menor do que zero. A região em que z é menor que zero é essa região abaixo aqui, né? E se tratando de ângulo, lembra, z fala para você como se comporta o φ, né? Que é aquele ângulo que sai do eixo z e vai até lá embaixo em 180 graus, né? De 0 a 90 graus, de 0, saindo daqui, até o chão, aqui nesse plano, tem algum ponto que pertence à minha região? Eu vou colocar alguns pontos aqui. Desses pontos que eu marquei, quais... Deixa eu só virar aqui um pouquinho para vocês enxergarem as letras, né? Não sei se dá para enxergar as letras que estão aqui. Mas entre A e B, eu vou colocar o C aqui, só para ficar um pouco mais fácil. Entre A, B, C, D, E e F, quais são os pontos que estão na região indicada, essa região aqui? O D, o E e o F? Todo mundo enxerga que o A, B e o C não estão? Que quem está são os D, E e o F. Então, para o meu ângulo φ, a região compreendida, começa aqui, que é o ângulo de 90 graus saindo de zero, né? Sai de zero, dá 90 graus, começa em 90 graus e vai até 180. Deu para enxergar isso ou não? Deu. Deu? E é exatamente o que eu coloco aqui, né? Primeiramente, como é a região entre duas esferas de raio 1 e 3, a gente tem que o raio varia de 1 a 3. Certo? Isso a gente extrai daqui. A região x maior que zero e y maior que zero representa o primeiro quadrante, portanto, o θ vai de 0 a π sobre 2, assim como era em coordenadas polares. E, por fim, a região z menor que zero representa um ângulo para φ, né, indo de π sobre 2 até π. Esse é outro exemplo. Considere a região esférica de x2 mais y2 mais z2 menor ou igual a 25, tal que o x é menor, o y é maior e o z é maior. Então, olhando em termos de x e y primeiro, para falar do θ, vou colocar assim para ficar alinhado com o que a gente sempre faz. Aqui x é positivo, né? Então, no primeiro e no quarto. Então, a gente não está falando do primeiro nem do quarto quadrante, porque x é menor que zero.
o y é maior que zero simultaneamente. Então, a gente está falando desse segundo quadrante aqui, onde o x é negativo e o y é positivo. Todo mundo enxerga isso? Sim, sim. Sim? Então, o θ, ele vai de π sobre 2, que é 90 graus, até π. Ok? Se tratando de z agora, do ângulo φ, se o z é positivo, como está aqui, ele começa aqui e termina em π sobre 2, 90 graus. A gente está falando dessa região de cima aqui, né? Desse octante. Vocês conseguem enxergar que o φ vai de 0 a 90, ou de 0 a π sobre 2? Sim, sim. Eu não posso passar daqui, né? Aqui é 90 graus. Sim? Não, pessoal. Sim, né? Deixa eu até fazer um vetorzinho aqui, só para vocês enxergarem uma coisinha. Saindo da origem, indo para esse ponto. Toda essa região aqui, ela está lá dentro. E o ângulo φ, ele sai daqui e vem percorrendo essa região até aqui. Essa região aqui, certo? Então, dá 90 graus daqui até aqui. Daqui para baixo não faz parte da região. Então, a gente está falando de 0 a 90. Ou 0 a π sobre 2. E por isso, a gente chega à conclusão que o θ vai de π sobre 2 a π, como a gente falou. O φ vai de 0 a π sobre 2, como nós falamos também. E o ρ vai de 0 a 5, porque eu estou falando de toda a região dentro da esfera de raio 5. Enxerga? Diferente da anterior, né? Eu tinha duas esferas. Deixa eu até colocar uma segunda aqui para a gente enxergar isso, mas eu tinha duas esferas e eu estava falando da região entre elas, né? 2 mais y2 mais 2. Eu não sei se vocês conseguem enxergar. Sendo aqui. Mas vocês conseguem enxergar a região que eu estou falando? Entre duas esferas? Sim. Não é o caso desse exemplo, né? Esse exemplo é toda a região que vai de 0 até raio 5. Então, por isso o ρ vai de 0 a 5. E aqui, automaticamente, a gente tem uma região que vai de 3 a 5, né? O raio, o ρ. Se x é menor que 0 apenas, então aí a gente tem só uma restrição para o θ, né? O φ, automaticamente, a gente não colocou nenhuma restrição, então ele vai de 0 a 180. Então a gente está falando de toda a parte vertical. O x menor que 0, olhando de cima de novo, né? Deixa eu organizar aqui, aí. X menor que 0 acontece aqui, no segundo e no terceiro quadrante, né? Então, a gente está falando de π sobre 2 até 3π sobre 2 para θ. Todo mundo enxerga isso? Sim. Sim. E o φ, como eu falei, né, não tem nenhuma restrição, então ele vai lá do 0 até a parte de baixo. π. Claro, do lado de lá. Então, o raio vai de 3 a 5, o θ vai de π sobre 2 a 3π, e o φ vai de 0 a π. Essa é a parte mais difícil dos cálculos que a gente acaba realizando aqui nessa parte de integral, tá? Aqui tem o exercício que você tem que fazer. Isso aqui é só colocar essas derivadas que estão aqui dentro do jacobiano. Tá certo? dx dρ, dx dθ, dx dφ, dy dρ, dθ dφ, dz dρ, dθ dφ. Tá? Calcula cada uma das derivadas onde as funções estão aqui. Tudo bem? Ó, dx dρ é cosseno θ seno φ, certo? Por exemplo, a primeira derivada parcial que eu coloco aqui. Tudo bem ou não, pessoal? Sim. É só realmente derivar parcialmente cada uma dessas três variáveis, com relação a essas três variáveis que eu peço, colocar na matriz
e calcular esse determinante, né? Eu quero o determinante de J e eu quero que vocês mostrem que isso é igual a ρ² seno φ. E até eu dou a dica aqui que é para usar a relação fundamental da trigonometria, né? Que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, em diversos momentos, esse negócio vai ficar gigante, tá? Realmente sim, né? Coisa que não cabe em uma linha. A expressão, né? Mas dá para ir simplificando, né? Tirando coisas em evidência até chegar nessa expressão. Não é difícil. Tá? E por fim, calcular essa integral sobre essa região que está aqui. Eu vou pegar um outro exemplo, porque esse daqui eu acho que está em uma das minhas simuladas. Deixa eu ver se tem um exemplo no... Tem a terceira lista, tem a simulada 3. Acho que eu peguei daquela simulada 3, provavelmente. Queria fazer um exemplo que não desse muito trabalho. Tá, já sei. Aqui que eu vou torcer para dar certo, tá? Integral tripla sobre S de x2 mais... Opa! Mais... É difícil de escrever hoje. Mais y2 mais z2 dx dy dz, tal que x2s é a região dos xyz em R3, tais que x2 mais y2 mais z2 é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 9, então a gente já sabe quanto vale o raio. X é menor ou igual a 0. Deixa eu pegar uma diferente do que está lá no exercício. Y menor ou igual a 0, então eu vou colocar y maior ou igual a 0. E eu vou pegar z menor ou igual a 0. Essa região. Então, vamos à análise. Eu preciso trocar, lembrando, né? X é ρ cosseno θ vezes seno φ. Y é ρ seno θ seno φ. E z é ρ cosseno φ. E eu preciso encontrar esses limites para ρ, para θ e para φ. Me digam, ρ vai de quanto a quanto nesse exemplo? Baseado nos que 1 a 3? 1 a 3, né? Isso é claro para todo mundo que está aqui, né? Na sala. Sim. Sim, ou alguém não entendeu? Vou para o outro que é mais fácil. Φ vai de quanto a quanto? Se z é menor que 0, qual é a região que eu estou falando? Querem fazer θ primeiro? O Z, ele iria de 180 a 360 ou de 90 a 270? O φ nunca passa de 180. Ah, tá. Lembra, ele vai... Voltando aqui... O φ, tá? Não θ. O φ, ele sai da parte superior do eixo Z e vai até a parte inferior do eixo Z. Então, sai do lado de cima e vem até aqui embaixo no máximo, 180, certo? Então, seria de 90 a... 90.
a 180. a 180. Que é a parte negativa, certo? Certo. Os demais que estão aí entenderam ou não? Porque vai de 90 a 180. Quando é a parte positiva, a gente vai de 0 a π sobre 2. Quando é a parte negativa, a gente vai de π sobre 2 a π. E quando a gente não fala nada, ou seja, é tudo, então vai de 0 a π. E o θ? Qual quadrante que é esse? X menor, Y maior. É o segundo? Esse aqui, né? Segundo quadrante. Isso. Então ele vai de π sobre 2 a π, né? Professora, eu não entendi o primeiro. Acho que é o X. Olha lá. O ρ? Isso aqui? Isso. Não, ele não tem a ver com X. Ele tem a ver com isso aqui, com a região esférica. Olha para essas duas esferas que estão aqui e olha para isso daqui. Tenta enxergar a relação. Primeiro, você enxerga aqui x2 mais y2 mais z2 igual a 1. Isso aqui é uma esfera de raio 1, sim? Sim. Certo. Então, eu estou falando da região que está entre duas esferas, uma delas de raio quanto? Ah, entendi. Vai ser um raio 1 dali? Isso. Ou não? Isso. Ah, tá. E a outra, Ah, a outra vai ser o 3, então. raio 3. Ah, então por agora eu isso. entendi. Eu estou falando da região entre duas esferas, uma de raio 1 e outra de raio 3. Ah, tá. Certo? Não, eu tava olhando errado, então. Era isso. Era esse o meu problema. Igual aqui, né? Não sei se vocês enxergam, mas eu tenho duas esferas. Seria como essa casca que está entre as duas esferas. Difícil de enxergar, mas é isso. E os demais, ok? Certo? Tranquilo. Beleza. Uma pequena sacada aqui que a gente tem é que x2 mais y2 mais z2, e isso eu até coloco aqui, é ρ ao quadrado, é o raio ao quadrado. Então, tecnicamente, eu poderia substituir aquela expressão inteira por ρ ao quadrado. Mas eu vou deduzir que x2 mais y2 mais z2 é aquilo ali, tá? Então, x2 mais y2 mais z2, segundo a minha mudança de coordenadas, é ρ, cosseno de θ, seno de φ, ao quadrado, mais ρ, seno de θ, seno de φ, ao quadrado, mais ρ, cosseno φ, ao quadrado. Percebam que essa expressão e essa tem ρ, seno de φ em comum? Sim ou não? Sim, sim, sim. Então, o que sobra dentro é cosseno, que é o quadrado, né? Mais seno. Já estou tirando os quadrados para fora do parênteses, tá? Sim ou não? Sim. E isso daqui é 1, certo? Então, sobrou isso mais isso. E, de novo, eu tenho ρ ao quadrado em comum. Então, sobra seno ao quadrado de φ, mais cosseno ao quadrado de φ. Portanto, isso aqui também é 1. Ρ ao quadrado. Certo? Certo. Vou apagar tudo isso daqui que eu acabei de fazer, porque, como eu falei, na verdade, pode ser colocado direto. A gente faz essa mudança para que isso aconteça, na verdade, né? X quadrado mais y quadrado mais z quadrado seja ρ quadrado. Então, aquela integral de x2 mais y2 mais z2 dx, dy, dz sobre esse conjunto S, ele é igual a
integral tripla de ρ ao quadrado vezes um negócio que vem aqui. E aí vocês escolhem, vocês querem integrar primeiro a ρ, a θ ou a φ? Vou colocar nessa ordem. De ρ, de θ, de φ? Opa. Como é um retângulo, ó, isso aqui vai de uma constante a uma constante, isso vai de uma constante a outra constante, isso vai de uma constante a outra constante, que no caso não é um retângulo, é um paralelepípedo, mas como é um paralelepípedo, então a gente pode escolher a ordem de integração, certo? Por extensão do teorema de Fubini. Então, como eu estou escolhendo a ordem de ρ, de θ e depois de φ, então a primeira integral vai de 1 a 3, a segunda vai de π sobre 2 a π, e a terceira vai de π sobre 2 a π também, né, pelo visto. E alguém lembra o que vem aqui? O que eu tenho que adicionar dentro da mudança de variáveis na integral? É uma coisa que eu peço, inclusive, no exercício 1, né? Que é o quê? É o determinante de alguma coisa? Isso, o determinante da matriz jacobiana. Que, apesar de eu não ter demonstrado o que é, mas eu peço para que vocês demonstrem, é ρ quadrado vezes seno de φ. Tá? Então tá até aqui no exercício. Só puxar um pouquinho para baixo. Ρ quadrado de seno φ. Então, adicionei o determinante. Esse daqui é o det de j, né? E agora é só integrar. Então, como eu vou integrar primeiro a ρ e isso daqui é ρ à quarta, vocês enxergam que vai ficar igual a integral, vou fazer um pouquinho direto, π sobre 2 a π, π sobre 2 a π. Integral de ρ à quarta vai ficar, tirar o seno para fora, tá? Vai ficar ρ à quinta sobre 5, com ρ indo de 1 a 3. Sim ou não? Sim. Certo? Bom, ρ à quinta sobre 5 vai ficar 3 à quinta menos 1, tudo sobre 5. Isso dá 3 à quinta, 27, 81, 243, 242 sobre 5. Dá 243 menos 1, né? 242 sobre 5. Certo? Até aqui? Como isso daqui não tem θ, a integral disso, que é uma constante, vai dar θ, né? Vai ficar aquilo ali vezes θ. Então, dá 242 sobre 5, integral de π sobre 2 a π, do seno de φ, vezes θ, onde θ vai de π sobre 2 a π. Sim ou não? Sim. Então, θ, com θ indo de π sobre 2 a π, dá π menos π sobre 2. Então, vai dar π sobre 2. Então, isso aqui vai dar 242 π sobre 10. Dá para simplificar, mas vou deixar assim mesmo. Integral de π sobre 2 até π, seno de φ, de φ. Opa, de φ escrevi de θ. De φ. Dá para terminar de escrever aqui. Então, vai dar 242 sobre 10 π vezes integral do seno de φ é menos cosseno de φ. Então, vai ficar menos cosseno de φ com φ indo de π sobre 2, perdão, a π. Cosseno de π é menos 1. Como tem esse menos aqui, acaba ficando 1
menos cosseno de φ, que no caso vai ser π sobre 2, que é zero, então vai dar só 1 o resultado dessa integral. Isso. Ou 121, né? Sobre 5. Sim ou não? Sim. E é isso, basicamente, que vocês têm que fazer. O que vai mudar aqui é que pode aparecer uma integral um pouco diferente, mas aí é mais um problema de cálculo 1 do que um problema de cálculo 2, se vocês tiverem que usar alguma técnica de integração, que eu quero dizer, né? Agora ficou bem mais claro. Tá, perfeito. Porque assim, a parte mais difícil mesmo da parte de cálculo 2 é descobrir essa região aqui. E não é tão difícil, né? Digo, olhando para essa expressão aqui, então acho que não tá tão complicado. Eu acho que a parte mais difícil era mesmo visualizar essa parte dos Sim, ângulos. essa é a parte mais Dá uma chatinha. confusão.